Olá, amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos bem-vindos. Por favor, inscrevam-se. Juntos somos mais fortes. Ensinamento de Meixo Sama a respeito do ateísmo. Quando se escreve sobre o ateísmo, parece ser regra geral desenvolver a argumentação partindo do ponto de vista religioso. Contudo, eu pretendo discorrer sobre esse tema sem tocar em religião, colocando-me na posição de ateu. Logo que um bebê nasce, surge do corpo da mãe o leite, uma substância completa e necessária à sua formação. Por meio disso, a criança cresce normalmente e, quando nascem os primeiros dentes, os pais oferecem-lhe alimentação adequada à mastigação. Assim, ela vai vencendo várias fases de seu desenvolvimento até atingir a idade adulta. Em relação aos alimentos, que representam um papel muito importante nesse processo, cada um tem seu sabor e o ser humano, que possui o sentido do paladar, se alimenta deles com prazer, absorvendo as calorias necessárias. Creio ser este o maior de todos os prazeres humanos. À medida que o corpo físico cresce, a inteligência é desenvolvida por meio da educação escolar, entre outros, e assim o ser humano se torna capaz de exercer as funções normais de um adulto. Surge-lhe então diversos desejos, despertando nele a sede de conhecimento, orgulho, competitividade e inventividade. Também vêm à tona os desejos físicos, como os prazeres mundanos, o namoro e outros. Dessa maneira, por meio da alternância dos sofrimentos e alegrias e da interação da razão e do sentimento, o ser humano reúne as condições de um ser superior e torna-se apto para participar da vida social. Escrevi, em linhas gerais, sobre o curso da vida humana desde o nascimento até a vida adulta. Consideremos agora a grande natureza. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força da grande natureza. Os fenômenos naturais, visíveis ou não, a atividade dos astros, a alternância das estações do ano e as variações climáticas, bem como os animais, os vegetais e os minerais, que possuem relação direta com a vida do ser humano. Esta é a própria imagem do mundo. Observando a natureza de forma serena e objetiva e sem ideias preconcebidas, qualquer pessoa, a menos que seja desprovida de sensibilidade, fica sem palavras, embevecida com seu encanto. A natureza é dotada de mistério profundo e insondável. Ninguém pode deixar de pensar nas questões como: quem criou este mundo tão magnífico e com que propósito? Infinito é o céu que contemplamos e desconhecida é a sua extensão. Como se apresenta o centro da Terra? Qual a temperatura do Sol e da Lua? Qual o número certo de estrelas? O peso exato do globo terrestre? O volume da água dos oceanos? Questões dessa ordem são inumeráveis. Quanto mais pensamos, mais ficamos abismados com o movimento ordenado dos astros, a formação da noite e do dia, o fenômeno das estações do ano, a divisão do ano em 365 dias, a evolução de todas as coisas, o progresso ilimitado da civilização, etc. Quando surgiu este mundo? Até quando ele existirá? Ele é eterno ou não? Qual o limite da população mundial? E o futuro da Terra? Tudo permanece envolto em mistério. Todas as coisas e seres estão em eterno movimento, sem a mínima falha ou atraso, obedecendo a uma ordem estabelecida. Ainda nos deparamos com questões como: por que viemos a este mundo e que papel devemos desempenhar? Até quando poderemos viver? Voltaremos ao nada após a morte? Ou existe o desconhecido mundo espiritual onde iremos habitar em paz? As reflexões sobre o assunto nos deixam ainda mais confusos, permanecendo na obscuridade. Dizem os budistas: a realidade é um vazio e o vazio é uma realidade. Não há outro qualificativo senão dizer que o mundo é uma existência vasta, ilimitada e infinita. Com a pretensão de desvendar este mundo misterioso, há milhares de anos o ser humano vem empregando todos os meios, principalmente os estudos. Entretanto, só uma pequena parcela é conhecida, permanecendo o restante em mistério. Isso demonstra a insignificância da inteligência humana em relação à grande natureza. A expressão vazio e silêncio, também citada pelos budistas, mostra isso. A vaidade humana, em sua tola presunção,
excede-se a ponto de querer subjugar essa mesma natureza. Sábio aquele que, antes de mais nada, procura conhecer a si mesmo, submete-se a ela e participa de suas bênçãos. A propósito, analisando este mundo cheio de mistérios, existe uma questão que mais nos chama a atenção. Quem construiu este mundo maravilhoso e o governa à sua vontade? Procuremos imaginar quem é esse ser. Um lar é governado pelo chefe da família, um país pelo rei ou presidente. Logicamente, neste mundo também deve haver um protagonista. E quem poderia ser senão aquele que é chamado pelo nome de Deus? Não encontro outra conclusão. Por conseguinte, negar a Deus significa negar o próprio mundo e a própria existência dos ateus. Tal lógica não permite dúvidas. Se alguém não a compreende, coloca-se em um plano semelhante ao dos animais, que são destituídos de sono e inteligência. Tal pessoa poderia, então, ser considerada um animal com forma humana. A maior prova disso é que o ateísmo gera criminosos cujos pensamentos e atos, em sua maioria, são animalescos. Minha missão é extirpar das pessoas essa característica, fazendo-as evoluir ao nível de verdadeiros seres humanos. Em outras palavras, tudo isso significa empreender a reforma do ser humano, e a condição básica para tal é a derrota do ateísmo. Em 6 de janeiro de 1954, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.